Salve galera, sejam todos bem-vindos ao CAS Basquete. Como vocês sabem, aqui o basquete não para. Definitivamente nós não paramos. E, pessoal, da vez é sobre 5 pivôs, né? De acordo com o Hoops Hype, a gente vai ranquear aqui os melhores 5 pivôs atualmente e que nós temos que prestar atenção na NBA. Então, na quinta posição, a gente vai ter o Joel Embiid. O Joel Embiid está numa situação lamentável, sabe? A sua saúde não está boa, o seu joelho não está a colaborar com as aspirações do cara. Digamos que o cara está num declínio, sabe? Por quê? Na temporada 23-24, só efetuou 39 jogos e na temporada seguinte, né, 24-25, obteve ou efetuou somente 19 jogos, né? Um diferencial grande, absurdo. E também participou nos Jogos Olímpicos e foi ali mesmo onde a situação se agravou. Para já o cara não estava pronto para atuar nos Jogos Olímpicos, então o cara simplesmente se mandou, viu que aquela era uma grande oportunidade ao lado de LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant e companhia para, enfim, conseguir uma medalha de ouro, né, nos Jogos Olímpicos. E aí sim conseguiu. Ele teve médias de 23 pontos na temporada passada, nos 19 jogos, teve médias de 23 pontos, 4 assistências, com 44% em arremessos de quadra, né? E 29% em percentagem de 3 pontos, né? Precisa, enfim, trabalhar um pouco ali, porque outros pivôs estão na casa dos 40%. É isso mesmo, a gente verá daqui a pouco. E também, deixa eu ver aqui, 8 rebotes, né? Ele conseguiu 8 rebotes. Então, esses são os números do cara na temporada passada. E é um cara que já foi MVP, sabe? Naquele prêmio aí, naquela disputa acirrada com o Nikola Jokic. Enfim, o cara é bom defensor de aro, né? Pela envergadura dele, pelo tamanho dele. É explosivo também na finalização perto do aro. E, olha, o cara, não sei se realmente ele irá conseguir voltar e ser melhor do que já foi, né? Não sei se o seu joelho colaborar, mas o cara é um monstro, sabe? O Joel Embiid já nos habituou com atuações fenomenais, sabe? É, é um cara bom defensor realmente, não é soft como outros defensores que a gente vê ali, mas é um cara bom defensor e um cara extremamente habilidoso próximo do garrafão. Então, é uma pena, né? A gente ranqueia ele na quinta posição porque acreditamos ainda que ele poderá voltar nesta temporada 25-26, sem data ainda, a anunciar a sua data. Vai depender aí dos tratamentos, a recuperação que ele está fazendo aí, né? Ele quer voltar 100%, então ele não quer adiantar nada. Ele já garantiu que não quer adiantar nada. Então, a gente ranqueia ele na quinta posição com a esperança de o seu joelho melhorar e, assim, voltar com as suas atuações fenomenais e esperemos que esteja acima da sua média, né, das suas últimas médias. Olha, na quarta posição, a gente vai ter o Alperen Sengun. Mano, o Alperen Sengun, com 23 anos, já está jogando um absurdo. Um absurdo, olha. O Alperen Sengun tem médias de 19 pontos, 10 rebotes, 4 assistências, 49% em arremessos de quadra e 23% a percentagem de 3 pontos.
Mano, olha, ele é um cara que me faz lembrar eh, pivôs extremamente habilidosos, né? Pivôs leves, né? Pivôs leves que conseguem trabalhar jogadas para si mesmo e também para os seus companheiros, seus colegas da equipe. É um cara que consegue marcar de costas para a cesta. Já vi ele várias vezes marcando de costas para cestas, né? Consegue enganar muito bem com o trabalho habilidoso com Space. É, ele, quando está de frente para o aro, ele consegue também finalizar muito bem. Olha, só tem um aspecto que ele precisa melhorar. 3 pontos. Tanto é que ele estava treinando bastante na pós-temporada com o técnico sérvio, o Georgi, né? Estava, enfim, aperfeiçoando ali, e o Houston Rockets também já bateu no pé dele, disse, você precisa melhorar bastante os seus arremessos de 3 pontos, né? 23% não se justifica para um pivô atual, moderno, não se justifica. Daqui a pouco eu vou falar das médias do Nikola Jokic e do K-Towns. Então, vocês verão a grande diferença desses dois que eu estou citando agora. Joel Embiid, que eu já citei, com 29%, e agora o Alperen Sengun com 23%. Então, o Alperen Sengun é um cara que já foi All-Star, né? Participou no seu primeiro jogo de All-Star justamente na temporada passada. De lá para cá o cara tem evoluído muito, né? Para quem acompanhou o Eurobasket, mano, o cara, enfim, muitas pessoas pensavam, inclusive, que ele deveria vencer o prêmio de MVP, mas foi para, a gente já sabe, né? Dennis Schroeder. Aquele jogo com Nikola Jokic foi épico, épico. Ele defendendo o Nikola Jokic foi épico. Então, é um cara que evoluiu bastante, tem tudo para figurar na equipe, ou na primeira equipe, ou NBA, e só lhe falta ajeitar o arremesso de 3 pontos. Mano, Alperen Sengun, ajeita aí o arremesso de 3 pontos, hein? Se você arremessar, se você ajeitar os arremessos de 3 pontos, estava até falando arremessar, você realmente vai se tornar um All-NBA. Isso, tá um tiquinhozinho, né? Então, essa é a quarta posição, né, de Alperen Sengun. Olha, na terceira posição, a gente vai ter o Cat Towns, né, o Karl Anthony Towns. Olha, o Cat Towns é um cara que já tem uma média absurda de 3 pontos. De todos os pivôs, de todos os 5 pivôs que eu estou falando aqui, ele detém a maior média de 3 pontos. Isso mesmo. Só para confirmar aqui, o cara tem 42% em arremesso de 3 pontos. É fenomenal. Os pivôs estão evoluindo bastante nesse quesito, né? A gente via o Shaq jogando aí, meu Deus, olha, era sofrido, até para arremessar, para acertar lances livres, o Shaq era muito ruim. Quem não assistiu pode ir lá, né, na plataforma ali, e pode procurar vídeos do Shaq, do Shaquille O'Neal, vocês irão comprovar o que eu estou falando aqui. Era ruim de lances livres, imagina, de arremesso de 3 pontos. Enfim, naquela época era muito difícil, né? Agora os pivôs estão fazendo tudo com a bola, né? Fazem de tudo, ou de quase tudo. Então, ele tem uma percentagem de 42%, a maior de todos os pivôs atuais na NBA, né? E o cara também ajudou bastante o Knicks chegar mais uma vez nas finais de conferência, né? O Knicks que está sempre batendo aí as portas das finais e quem sabe dessa vez então consegue chegar mesmo às finais, né? Ou the finals na NBA, já que a Conferência Leste está totalmente fraca,
fraca, né? Olha, o Cat Towns teve média na temporada passada de 24 pontos, 12 rebotes, 3 assistências, 52% em arremessos de quadra e, conforme eu já falei há pouco, 42% em arremesso de 3 pontos. Ele é muito, mas muito habilidoso, só que o cara tem um problema. O defeito do cara é a defesa. Se o Joel Embiid, o problema dele é o joelho, né? Então, o problema do Cat Towns é a defesa. Cat Towns foi muito criticado nos playoffs. O cara foi nulo na defesa. Os colegas dele, inclusive, criticaram bastante o Cat Towns, né? Mas, se ele realmente manter a sua pontuação ou elevar mais um pouco a sua média, que é de 24 pontos por jogo, se ele elevar mais um pouco para tipo 27 pontos a 29 e conseguir mais rebotes, né? Ser um reboteiro constante, noite após noite, jogo após noite, então ele poderá, enfim, poderá compensar, esse é o termo exato, sabe? Ele poderá compensar esse seu defeito, né, na defesa. Poderá compensar esse seu defeito na defesa. Porque o cara está sendo nulo na defesa. E teve uma temporada mágica, assim. Sua primeira temporada com os Knicks, né? Foi mágica. É um cara também que está crescendo ano após ano. E é isso, ele tem que trabalhar nisso, porque o resto, né? Ele é bom. É explosivo, muito, mas muito explosivo, cara, né? Tem uma capacidade de finalizar bastante aguçada, assim, e é um cara que arremessa bem também. Por noite, ele teve médias na temporada passada de por noite, ou por jogo, de pelo menos 5 arremessos de 3 pontos certos, né? Ele acertou pelo menos 5 arremessos de 3 pontos por noite. Ele estava beirando nisso, né? Mantendo essa média aí. Por isso é que ele tem essa percentagem absurda, né? Olha, na segunda posição, nada mais, nada menos do que o alien Victor Wembanyama. Victor Wembanyama é aquele tipo de jogador que cheira a MVP. O cara cheira a MVP, sabe? Ele vai entrar agora na sua terceira temporada e nas 2 temporadas em que ele jogou, sendo que essa segunda, infelizmente, teve que ser interrompida, ele estava liderando em bloqueios. Na verdade, liderou em bloqueios. Isso mesmo, né? Victor Wembanyama teve médias de 24 pontos, 11 rebotes, 3 assistências por jogo. É isso mesmo. 3 assistências por jogo. É um cara que consegue jogar com e sem a bola. E quando está com a bola, ou ele parte para o ar, né? Matando ali com o dunk de uma forma explosiva, né? O cara tem altura, fazer o quê? Tem impulso, né? Então, é só finalizar. Ou também consegue criar jogadas. De todos os pivôs que eu estou citando, Victor Wembanyama é um dos pouquíssimos, né? Praticamente uma raridade, que ele pode jogar como armador. Ele pode também jogar como PG, controlando a bola ali. Não por muito tempo, obviamente, né? Pela altura poderá ser um pouco lento, mas ele consegue jogar de PG. E, olha, se não fosse o coágulo ali, o cara estava concorrendo para ser MVP. E falando em concorrendo para ser MVP, Victor Wembanyama é o único na história da NBA, né? É o único jogador que no seu primeiro ano, no seu ano de calouro, de rookie, ele figurou na primeira equipe de defesa, ou seja, All Defensive NBA. Victor Wembanyama já fez parte, só no primeiro ano. Então o cara cheira MVP. Inclusive ele estava concorrendo, estava entre os 10 primeiros, né, ali concorrentes para ser nomeado como o MVP da temporada. Mas infelizmente aconteceu aquilo, mas já se recuperou, está liberado e o cara já vai voltar em quadra para mostrar toda a sua habilidade e muito mais. Isso mesmo. Primeiro colocado nessa lista e de forma indiscutível, né, nós temos Nikola Jokic. Senhoras e senhores, Nikola Jokic dispensa apresentação. O que falar?
o que falar dele? O cara fez tudo em quadra. O cara faz tudo em quadra. É só você lhe dar a bola. Dá a bola para ele que o cara vai fazer tudo em quadra. Por quê? O cara teve média de triplo-duplo. Só 2 jogadores na NBA que conquistaram isso. Oscar Robertson, considerado o verdadeiro rei do triplo-duplo. E depois, nada menos, nada mais do que Joker, Nikola Jokic. O cara teve médias de 29 pontos, quase 30, beirando a 30, né? 12 rebotes, 10 assistências. Está aí a sua média de triplo-duplo. 57% em arremessos de quadra e 41% em arremessos de 3 pontos. Que é isso? Nikola Jokic, 57% em arremessos de quadra, field goal, e 41% em arremessos de longa distância, ou seja, de 3 pontos. É um absurdo o que esse cara fez na temporada passada. Só não levou o prêmio de MVP porque, enfim, né, foi um tanto quanto polêmico. Venceu quem estava mais preparado, quem tinha o melhor conjunto também. Mas olha, Nikola Jokic dispensa comentários, cara. O cara é 3 vezes MVP, iria pegar logo o 4º MVP, né? E essa temporada a gente espera muito. O Denver se reforçou bastante. O Denver se reforçou muito, mas muito bem, com um pivô também que, apesar de que já é veterano, mas pode ainda fazer muito bem a substituição do Nikola Jokic. O cara precisa descansar, né? O cara, falando em descansar, o cara jogou muito na temporada passada. Teve minutagens absurdas, né? O cara não descansava, não deixava o cara descansar. Pois é, mas agora com a adição de um outro pivô veterano, mas bastante experiente, então eles podem realmente dar mais minutagem de descanso para o Nikola Jokic, né? E assim, então, ele sempre poder nos brindar aí com as suas jogadas, né, os seus passes, enfim, as suas infiltrações e aquelas bolas, enfim, milagrosas, né? Conforme dizem, aqueles arremessos espíritas que só ele consegue fazer, sabe? Quando o cara está totalmente desequilibrado, o cara arremessa e, enfim, do nada a bola entra, né? Quando você pensa que não vai entrar, é quando a bola mesmo está entrando, né? Quando o cara está acertando, é incrível, né? Bom, pessoal, então, esses foram os 5 pivôs, né, ranqueando aqui. Esses caras a gente tem que estar de olho, né? Nesta temporada que está começando já, depois do training camp, aí depois da jogos de pré-temporada, as coisas começam seriamente no dia 21, né? Bom, pessoal, olha, não se esqueçam de dar aquele like mágico, que magicamente transforma aqui o meu canal. Eu agradeço de todo o coração. Não se esqueçam também de comentar o vosso feedback, é extremamente importante. O que vocês acham dessa lista? Quem deveria estar acima, quem deveria estar abaixo, quem não deveria constar e quem deveria constar nessa lista. Olha, não se esqueçam também de compartilhar, né, o canal, o conteúdo com todas as pessoas que gostam de basquete, basquetebol, enfim, e esporte no geral, ok? Tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo, pessoal.